E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha só, galerinha, vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, falando sobre o mundo em conflito, especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Na nossa última aula, nós falamos a respeito, né, do uso das tecnologias para a guerra. E agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre, primeiro, a saída da Rússia, não é? Eu vou logo destacar, lá da potência da Tríplice Entente, não é? A Rússia, que era aliada, ela sai porque ela também está vivenciando dentro do próprio país uma guerra civil, que vai ser o conteúdo do nosso próximo assunto, certo? Da nossa próxima unidade. Então nós não vamos nos adentrar muito sobre isso. Nós vamos falar também com a saída da Rússia, entra quem? Os Estados Unidos. Então agora a gente vai falar a respeito dos motivos que levaram os Estados Unidos a entrar nessa Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, eles estavam com um plano, né? Como sempre, a Alemanha lá atormentando todo mundo. O que é que acontece? Lá em 1917, eles resolveram investir em ataques, né, à costa britânica. O que é que eles faziam? Qual era o intuito deles com esses ataques? Era fazer com que todo tipo de suprimento que fosse ser levado para, né, suprimento, abastecimento bélico, que fosse ser levado para a Grã-Bretanha, que fosse destruído. Só que aí o que foi que eles fizeram? Com um submarino, eles afundaram um navio estadunidense. Os Estados Unidos, né, já não ficaram muito satisfeitos. Esses produtos eles estavam levando para a Inglaterra. Então, quando eles perceberam que a Alemanha estava ameaçando os interesses dos Estados Unidos, em 3 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Logo depois de 3 dias, antes disso, 3 dias antes, na verdade, né, a Alemanha havia afundado mais um navio, não é, estadunidense com um submarino. Lembra que a gente falou sobre o submarino na última aula? Pois pronto, esse era o responsável por ficar na costa, né, dos países inimigos e afundando suas embarcações. E isso não aconteceu só com os Estados Unidos. E aí agora nós vamos falar de quê? A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vocês me perguntaram isso na última aula, né? Se o Brasil já tinha participado de uma das guerras. Vocês sempre perguntam da Segunda Guerra Mundial, mas agora eu vou falar da primeira, que é o nosso assunto, né? Da mesma forma que os Estados Unidos sofreram essas agressões por parte da Alemanha, o Brasil também sofreu. Então o Brasil teve embarcações afundadas, certo? Por submarinos alemães, como também, né, teve essa perca de suprimentos. O que é que acontece? Descontente com isso, né, o presidente brasileiro, Venceslau Braz, ele acaba cortando relações, todas as relações diplomáticas com a Alemanha, né, e demonstrou solidariedade com o governo estadunidense. Então, né, depois de alguns meses desse fato, que depois que os Estados Unidos entram na guerra e o Brasil também passou a ser atacado, as embarcações brasileiras, o Brasil mais uma vez teve embarcações atacadas. Então a opinião pública aqui no nosso país, assim como as mídias e os jornais, começaram a cobrar uma posição mais enérgica por parte do governo brasileiro. Então o governo brasileiro, olhem só, não sei se vocês sabiam dessa informação, eles declaram guerra à Alemanha, se juntando às potências da Tríplice Entente, né? Então, como é que o Brasil participou dessa guerra? Não foi aqui o nosso território sendo atacado, não. Eles mandavam, para auxiliar essas potências na guerra, eles mandaram médicos, mandaram suprimentos, médicos foram trabalhar nos hospitais em Paris para ajudar a recuperação dos feridos de guerra, certo? Eles ajudaram com envio de embarcação, de aviões, certo? Para auxiliar na guerra.
assim como também a abertura dos portos aqui brasileiros para que navios dos países aliados atracassem aqui, para abastecimento, para reparos, certo? Então foi aberto esses portos também. Então foi assim que o Brasil participou, da Primeira Guerra Mundial. Aí olha só, pessoal, aí na página 53, do livro de vocês, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como foi esse fim da guerra. A Alemanha já não tinha mais condições de continuar se protegendo e investindo nessa proteção. Então eles foram forçados, a assinar o que é um documento que é chamado de armistício, que é um documento de trégua, de paz, dizendo que não ia mais atacar. Com medo de perder território e de ter o território alemão atacado, porque eles já não tinham mais condições de proteção, eles resolveram assinar. Então, em 11 de novembro de 1918, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial, com um saldo de mortos aí no livro de vocês tem, cerca de 9 milhões de soldados mortos, mais 21 milhões de soldados gravemente feridos e também vítimas civis que chegam em torno de 7 milhões de pessoas, certo? Esses 7 milhões de pessoas, eles foram afetados pela guerra, não só pelos ataques, mas também pela fome, Existia, vocês sabem, uma escassez de alimento muito grande em decorrência dessa guerra, certo? E aí, onde surge, o Tratado de Paz, assinado por esses países envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial. O que é que esse Tratado de Paz ele vinha impondo à Alemanha, que foi quem saiu perdedora dessa Primeira Guerra Mundial? A Alemanha teve que devolver parte do território, principalmente diminuir a frota militar. Então, a Alemanha não podia mais ter toda aquela capacidade, todo aquele poder bélico que ela investiu tanto no processo para a Primeira Guerra Mundial. Perdeu o território da Europa, da África e da Ásia. Teve também que pagar uma indenização aos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E isso, por que essa informação ela é importante, gente, para que vocês entendam? Porque foi justamente essas imposições feitas à Alemanha que fez com que eles se revoltassem, Foi um dos focos norteadores para a declaração da Segunda Guerra Mundial. Então, por que isso? Porque o povo da Alemanha, eles se sentiram humilhados com esse pacto, com esse tratado, que é o Tratado de Versalhes, Então, eles se sentiam humilhados com isso. A perca de território, eles não podiam investir mais, nas indústrias, eles tinham que pagar impostos. Então, a população alemã, aquela lá da supremacia alemã, eles passaram a ser grandemente afetados por essas decisões, certo, gente? Então, olha só, com isso, nós encerramos esse capítulo, vocês têm como atividade desse capítulo, certo? A atividade da página 56 e 57, certo? Então, vocês vão responder, vão colocar essa atividade no portfólio de vocês. Quando vocês terminarem, organizem esse portfólio, que logo eu vou estar pedindo ele para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que venham a ter, já sabem, Entrem em contato, esclareçam e estamos à disposição. Então é isso, pessoal. Beijinhos, se cuidem e fiquem com Deus.